Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Um livro que há muito tempo eu já tinha lido este livro e reli ele, né? E ouvi também pelo audiobook. É um livro que, embora seja meio antigo, já escrito há algum tempo, ele vem muito a calhar, né? Principalmente na época da pandemia que a gente viveu, né? E nós vamos ver o porquê dessa relação que eu vou fazer. Então, Quem Mexeu no Meu Queijo tem o queijo como um objeto principal, tem a questão do labirinto e tem a questão de 2 ratinhos e 2 duendes, tá? Que são 2 pessoas duendes e 2 ratinhos. Os ratinhos têm as personalidades mais simples, que eles são impulsionados pelo instinto, tá? E os 2 duendes, eles já são mais complexos, são seres mais complexos que raciocinam mais sobre as coisas, pensam mais sobre as coisas. E o queijo, ele está representado sobre o que se almeja, que é o carro, a casa, o trabalho, a família, uma pessoa, um livro, enfim, tudo aquilo que se almeja, ele está representado no queijo. E o labirinto é o caminho onde a gente quer chegar, tá? Aonde a gente procura esse queijo. Então, que são as maneiras com que a gente vai traçar os nossos objetivos, nossas mudanças, nossas dificuldades, né? A persistência, tudo está nesse labirinto. E esses 2 homenzinhos, eles tinham queijo e tinham guardado os queijos. E foram pegando os queijos. Cada dia pegavam um queijo. E um dia desapareceu esses queijos. E aí, o que fazer? Né? Os ratinhos prontamente, pelo seu instinto, buscaram novos queijos e acharam novos queijos. Os duendes, o que estava... Tinha um que era mais confortável, estava na zona de conforto, ele não foi buscar queijos. Mas o outro, de acordo com as mudanças, ele foi atrás. E ele deixava um restinho de queijo no caminho que ele fazia, para ele achar a volta, né? Então, o queijo, ele tem que ser cheirado frequentemente. Cheire o seu queijo, né? Por quê? Porque cheirar o queijo é ver, se precaver pelas mudanças, perceber antecipadamente as mudanças, né? Como foi a pandemia. A pandemia nos trouxe uma reflexão muito grande de mudanças que a gente teve que fazer, né? Muitas coisas a gente teve que fazer. As questões de a mudança dos encontros presenciais que a gente teve que mudar, né? As escolas, os cursos, pelo videoconferência, né? As grandes mudanças que isso aconteceu no ramo tecnológico, isso ficou agora, essas mudanças. Até hoje ficou. Por quê? Foram mudanças que deram certo. Então foram mudanças que se buscar novos queijos, né? Então a questão da adaptação é muito importante. Tanto o Charles Darwin, né, dizia isso para nós, a evolução das espécies, que não é o mais forte que sobrevive, sim aquele que melhor se adapta ao meio ao qual vive. Então nós temos que nos adaptar, né? O vírus esteve aí, matou muita gente, ainda mata até hoje. Mas o vírus vai ficar aí, nós temos que se modificar, né? Nós que temos que nos adaptar, né? E muitas vezes seguir em frente é muito sofrido para todos nós, porque aí tem os preconceitos que nos atrelam ao passado, muitas crendices místicas que só nos coloca para trás ou nos paralisa frente à mudança. É o medo. E esse duende que não buscou novos queijos, ele ficou com medo. O medo paralisou. Vá e não olhe para trás, né?
que está lá nas escrituras, nas parábolas. Quer dizer, é o medo que paralisou. Se ficar olhando muito para trás, isso nos paralisa. Então, novos queijos podem estar em qualquer lugar. Então, obstáculos vai existir. Então, a maioria dos maiores obstáculos somos nós mesmos, o livro vai nos dizer. Que nós não buscamos, nós não antecipamos aquilo que pode acontecer. Então, o equilíbrio é o melhor. Como dizia Sócrates, né? Sócrates dizia que o caminho do meio é o melhor. Então, se eu vou atravessar a rua, por exemplo, é bom que eu tenha medo de atravessar a rua, porque aí eu vou olhar para os dois lados da rua. Agora, o medo excessivo vai fazer com que eu não atravesse a rua. Medo não quer dizer ausência de coragem. Então, é preciso que eu tenha um pouco de medo ao olhar os dois lados da rua, mas eu não posso deixar que esse medo me paralise ao fazer que eu não atravesse a rua e não ande para frente. Então, a pergunta é o que queremos da vida, né? E o tempo que nós gastamos com isso. Simbolicamente, aquele labirinto desse livro é o tempo que a gente gasta, que são as mudanças, né? É o tempo que a gente gasta para atingir os nossos objetivos, né? E o que nós buscamos, né? E o que nos atrela para trás, que são as crenças, né? E nós temos que estar preparados às mudanças. As mudanças existem, né? Estão aí. Viver é um grau de risco no teatro da vida, como diz o Augusto Cury, né? Então, é muito importante estar preparado. O que fazer se eu perder o meu queijo? Quem de nós está preparado para isso, né? Então, é um livro bem curtinho, bem interessante. Ele é feito através dessas figuras do queijo, do labirinto, dos duendes e dos ratinhos, né? Mas que retratam o nosso dia a dia. E é um livro bastante usado nas relações humanas ali dos cursos. Quando eu fiz o curso técnico de informática, a professora de relações humanas sugeriu esse livro para a gente ler. E ele é um livro bem interessante, não precisa ser para algum curso, para a área da gestão de empresas, nada disso. É um livro que pode ser lido por qualquer um. Ele é bem simples, a linguagem dele eu achei bem simples, porque ele retrata essas questões objetivas, né? Esses objetos, trazendo para o subjetivo, e isso gera uma facilidade no seu entendimento. Talvez seja por isso que ele é muito lido no mundo todo, né? Então fica aí uma dica do livro, e bom proveito, um abraço, até o próximo vídeo.